Mas não havia outra forma. Porrada dentro da boca dele. Hoje o meu convidado é o Daniel Silveira, deputado federal, antes de tudo, cabo da Polícia Militar, Cabo Lúcio, atualmente exerce o cargo eletivo ali na Câmara Federal. Sim. Daniel Silveira se envolveu em algumas polêmicas esse ano, né? Exato. E recentemente se passou pelo homem do presidente, homem do Bolsonaro 007, e aqui ele está para explicar um pouco mais dessa história. Essa semana você assinou a lista do delegado Valdir, aparentemente demonstrando certa controvérsia com o Bolsonaro Sim. pai, com o Bolsonaro filho, com o Eduardo Bolsonaro. Perfeito. Parecia que você era um traidor, segundo os seus eleitores. O que aconteceu? Então, na verdade, ele tinha uma estratégia. A primeira lista foi assinada propositalmente para que a gente pudesse ter tempo de coletar assinaturas. Então, o Eduardo Bolsonaro estava ciente, Carlos Jordia, o Lester Truett, Luiz Lima, vários outros parlamentares. Então, tinha uma estratégia para que nós pudéssemos congelar aquela primeira lista para conseguir assinaturas para a lista do Eduardo e então apresentar. Então, foi tudo muito bem pensado, não foi, na verdade, uma divisão de jogo. Foi pensado para que a gente pudesse ter a nossa lista com maioria absoluta para que o Eduardo assumisse a liderança. Então você se infiltrou no meio de pessoas que Exato. havia discordância em sua ideológica, né, de Exato. postura, para captar alguma mensagem que fosse de interesse público, porque você acionou seu gravador do celular. Sim. E fez uma escuta, né? Legal, isso não é ilegal, não segundo a jurisprudência do STF, e você fez uma escuta ali a diversos deputados. Sim. E mandou para a mídia. Não, mandei para o presidente. Mandou para o presidente. Mandei para o advogado do presidente. Entendi. E qual era o teor ali da conversa? Bom, um áudio de 9 minutos mais ou menos, né? Que tinham algumas críticas. E o ponto que mais me chamou a atenção foi a provável fusão do DEM com o PSL. Isso aí nós não poderíamos admitir. É a fusão de um partidão que dali para frente, talvez ano que vem, governaria o país deixando o presidente sem governabilidade. Então, como que você vai permitir que isso aconteça? Então, na verdade, nós não fomos com a intenção de gravar. Acontece que quando o presidente fez uma ligação para conclamar apoio dos deputados que se elegeram na toada dele, algum do outro lado da linha começou a gravar. Por precaução, eu também fui a outra reunião para poder gravar e ter uma contraprova para o presidente. Aí eles alegaram que eu gravei o presidente, só que eu tomei o devido cuidado de nunca me reunir com o presidente anteriormente, para que não pudesse gerar essa narrativa. Entendi. Então foi uma estratégia sua de toda defesa. Uma estratégia, claro, tem que blindar o presidente. Pensa bem, 28 anos no Congresso, gritando sozinho, sendo chamado de um parlamentar que não era proeminente, um parlamentar que era mesquinho, porque apontava o tempo todo casos de corrupção. E ele era ignorado porque tinha um grupão, um sistemão que sempre se defendia, e ele sozinho, muitas vezes com o apoio do Dr. Enéas, saudoso Dr. Enéas, e hoje ele tem eco lá no Congresso. Então, nós temos que fazer o presidente governar. Entendi. Na escuta que o senhor fez, nós percebemos que o delegado Valdir, que é deputado federal, hoje é líder do PSL, líder do partido que o senhor faz parte, chamou Sim. o Jair Bolsonaro, presidente, de vagabundo. Sim. Ele também disse que queria implodir o Bolsonaro. Qual é ali a perspectiva? Porque parece que ali no áudio não tinha um contexto propriamente, né, robusto para as pessoas entenderem. Ele quer matar o Bolsonaro, ele acha que o Bolsonaro é bandido. Qual é a intenção da fala do delegado Valdir? Bom, na verdade o delegado Valdir, ele usa um vocabulário um pouco menos extenso, né? Ele tem a articulação verbal dele é mais comum, né? Um vocábulo mais comum também até da região que ele vive mais direto. Eu acredito que ele falou ali, chamando o Bolsonaro de vagabundo, sem querer defender, não é isso? Acho que foi num momento de raiva ali, de emoção, acalorado. Só que eu não concordo, né? Você tem que medir as palavras, está falando de um presidente, que você foi eleito na toada, um presidente que é respeitado por 57 milhões de eleitores, né? São muitos eleitores, e ele vem tentando fazer um excelente governo e sendo tolhido pelo Congresso. Então você tem que respeitar. A história dele, por si só, já pede respeito. Sendo que o delegado Valdir, ele voltou a reiterar
essa fala. Em entrevista, Em entrevista chamou... vagabundagem e tudo mais. Justamente. Aí já seria o momento dele se redimir, né, e ir até o presidente pedir desculpa também aos eleitores, né, porque o Jair Bolsonaro não é vagabundo. Pelo contrário, ele vem trabalhando há muitos anos e tentando entregar um bom governo. Não está conseguindo. Né, são deputados. Não tenha dúvidas, Gabriel, de que em um momento na política, se você não tiver a mente muito forte, tentações vêm grupos, vêm sistemas, vêm lobby, e você tem que saber o que você quer. Na hora que não dá para ficar em cima do muro, ou você está de um lado ou do outro. Entendi. E Bolsonaro já tem alguma perspectiva para qual partido ele irá recorrer? Vai ficar sem partido? Ou vai tentar renovar o PSL? Qual é o futuro do Jair Bolsonaro? Existe um futuro certo ou incerto? Bom, o futuro é incerto, né? O futuro a Deus pertence. É uma máxima, né? É velha, mas é clássica. Mas o Bolsonaro hoje, na verdade, ele busca a equalização do PSL, né? Ele sempre defendeu a lisura, a transparência em tudo, e hoje não seria diferente. Ele quer tentar assumir o controle, não oficialmente, retirando o Bivar da presidência e ele permanecendo presidente, mas ele quer um controle de fato para que ele possa alinhar o PSL e mostrar ao brasileiro, para suprimir dos municípios, pessoas. Não tem como ter controle de mais de 5 mil municípios. Então você tem algum indivíduo que está em algum diretório que está fazendo alguma besteirinha. E de lá não dá para saber. Então a gente tem que conseguir equalizar isso rapidamente, fazer essa triagem para 2020 a gente conseguir subir pelos municípios de uma maneira mais correta, mais coerente, e a sociedade veja essa credibilidade e entenda, poxa, agora eu posso começar a ter esperança. Eu nunca vi, em 37 anos de vida, alguém falar, pô, o Brasil está excelente, está maravilhoso, que lugar bom de se viver. Realmente é um país bom de se viver. Temos tudo e não temos nada. Então, a nossa missão é essa. Entendi. Alinhar. O presidente, então, ele busca o alinhamento do PSL. Recentemente também, na mesma semana, muita coisa aconteceu essa semana. Essa semana foi a semana D. Semana D, o dia D, né? O Guga Noblar, ele se envolveu em uma confusão com o senhor que veio a ter o celular quebrado, né? Após ele colocar o celular próximo do senhor e o senhor rebater, né? Claro. Jogou o celular dele, não sei se era a intenção explícita do senhor quebrar o celular dele, mas o senhor deu um tapa na mão dele que veio a derrubar o seu aparelho telefônico, quebrando. Sim. O senhor está arrependido? Achou que se excedeu? Não. Arrependido, impossível. Me excedi de maneira alguma. Acontece que o Guga Noblar, ele tem a história pregressa dele, já fala por si só, então dispensa comentários. O pai dele também não é lá grandes coisas como jornalista, né? Tem a sua força, mas sempre tendencioso, sempre contra o governo e sempre contra a moralidade. E o Guga Noblar, ele literalmente é um alpinista social. Ele ia há muito tempo, tanto que ele é chamado de cérebro de fumaça pelo Jair. Sempre atacando parlamentares, e ele acha que todo mundo é igual, que você pode chegar lá na Câmara, ofender, insultar, falar o que quer, e não sou jornalista, quando nem é, ele é muito mal um jornaleiro, vamos colocar assim. Aí ele vai lá e fala o que quer, chama de babaca, insulta, e acha que você tem que ouvir e ficar quieto. E comigo é bem diferente, o buraco é bem mais embaixo. Então eu dei o tapa ali, uma reação provocada, estava me insultando, aí aconteceu no momento ali acalorado, mas não me arrependo não. Mas não havia outra forma de você tentar... porrada dentro da boca dele, era o que aconteceria, mas aí eu preferi quebrar o celular. A alternativa seria... Não, entendi. Eu pensava no policial legislativo ali. Tinha também a polícia legislativa. Eles imediatamente interviram, mas ainda bem que interviram. Talvez eu perdesse o controle de fato, dava uma porradona na boca dele e ele ficava quieto. Caramba, deputado. Aí seria diferente. Então, o senhor já é formado em Direito? Me formo agora esse ano. Bacana. Crime de dano, houve parte do senhor? Talvez, depende da interpretação, né? Se realmente aconteceu o crime ou se a reação foi provocada, o que também é previsto, né? Quando você provoca uma reação muito atenuante, como foi essa aí, né? Então acredito que não. Mas se ele quiser que eu dou lá um xing-ling pra ele. Ele fala que é comunista socialista, mas tá de iPhone, pô, ele não merece um iPhone. Está arrependido? Não, de maneira alguma. Entendi. E da placa da Marielle, que houve também, o senhor quebrou... Não, na verdade isso aí é uma coisa que eu faria de novo, arrancaria a placa de novo sem problema algum pelo seguinte, não desrespeitando a memória da vereadora mais uma vez, quem quebrou a placa foi o deputado estadual Rodrigo Amorim, que é meu amigo. Na verdade o que eu fiz foi arrancar uma placa que foi colocada de forma indevida, falsa, em cima da... A prefeitura não tinha autorizado? Não, de maneira alguma. Na Praça da Cinelândia, Praça Floriano Peixoto, ali na Cinelândia. Então ali tem sim patrimônio tombado, em homenagem ao Marechal Floriano Peixoto, ninguém falou nada, colaram uma placa lá ativista do PSOL, do PT, não sei, provavelmente do PSOL, porque a Marielle era do partido,
Então eles colaram lá e acharam que podia ser por isso mesmo. Ainda tem a cara de pau, é cara de pau de falar que era uma homenagem, mas aquilo não é homenagem. Então pichar a Marielle presente no muro é homenagem? Isso é vandalismo. Então por isso que nós retiramos a placa, atuei como policial, mantive ali, restaurei a ordem no caso, e assim eles não vão tomar território, não vão achar que vão chegar e não, vou fazer, que é isso mesmo. Existem leis, tem que ser aprovada pela Câmara Municipal, você sabe muito bem do que eu falo, leis orgânicas. E o quarteirão Marielle, que está aprovado pela prefeitura, está lá intacto e vai permanecer, porque aquilo ali é uma homenagem. Agora, sair colando placa para a torta direita não é, isso aí a gente não aceita. Então, fazia até uma provocação, a meu ponto de vista positiva, não interprete de forma maléfica. O seguinte, a Marielle é uma vítima Sim, da criminalidade, evidente. E foi horrendo o que aconteceu com Na verdade, a gente tem que ter vereadora. uma lei mais firme para punir de fato. Sim, se fosse a placa de um policial militar morto, vítima da criminalidade, o senhor quebraria, o senhor não quebrou, mas o senhor arrancaria. Até se fosse o nome da minha mãe. Se fosse gerar tudo isso, claro que a gente tem que ter o conhecimento do fato. Quem defende o pequeno crime, defende o grande crime. Né? A tolerância zero, quando foi implantada em 1990, na década de 90, foi em 93 na verdade, pelo então prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, ele punia todo e qualquer tipo de crime. É pequenininho, mas pune, porque você vai desencorajar outro ato criminoso. Aqui no Brasil não. Você tem o suicídio processual, você tem um monte de bandidolatria no judiciário em que comete o crimezinho, não, deixa ele. Cometeu o crime, não, vamos soltar, vamos ter a progressão de pena. É isso que está atrapalhando o Brasil. Na mesma década da tolerância zero para o crime, o Brasil foi vítima de uma lei chamada Lei 9.099, né? Sim. De 95, que essa deu lei, medidas despenalizadoras para o usuário, traficante, tudo mais. Para diversos atos criminosos, desconsiderando condutas tipificadas em lei. Hoje uma pessoa comete... Quem era o presidente? O presidente na época? FHC. FHC. Socialista declarado. PSDB. Socialista. Partido de direita, esquerda, centro? Nada, centro-esquerda. Centro-esquerda. Então ele fala, eles são sociais-democratas. Falando em social-democrata, ou tem bumbum guloso, ou é socialista. Cara, e o novo? O que você acha do novo? Eu acho que o novo é a direita da esquerda. Mas eles não são liberais? Só em pauta econômica. Então, você tem que defender só uma pauta. Tudo que é economia você protege, tá, tudo bem. Vamos lá, vamos colocar bloqueadores de sinal nos presídios. Não pode, que mexe no orçamento, porra. Você tem que saber, porra. Você quer uma segurança pública de excelência? Gasta. Tem que gastar. Não adianta chegar, não, aqui mexe com orçamento, eu não boto bloqueador de sinal. Quero um presídio, eu não quero mais bandidos com celulares na cadeia, não quer? Então vamos construir novos presídios. Não, mexe no orçamento. Vamos construir presídio, então vamos fazer obra e tirar qualquer tomada, qualquer lâmpada que tiver, vai ser acesa ou acionada por qualquer outro lugar exterior. Não, mexe no orçamento. Você não pode defender só o orçamento, né, cara? Sim. Tem que ter um gasto. Mas existe alguma crítica positiva no sentido que a moralidade do gasto público, né, o novo, tem quadros técnicos que não utilizam tanto ali da verba de gabinete, eles têm poucos funcionários públicos, né, diminuindo o gasto do erário. Não acha interessante essa pauta de diminuição do gasto público para realocar o dinheiro em vez do Estado para a educação, segurança, lugares necessários. Então isso é importante. É importante, mas é fácil tu defender essa pauta quando tem vários empresários milionários bancando o partido e bancando a máquina para eles. Né? Mas se não é competência do novo? Claro que não. Meritocracia do novo? Não. Se o PSL tivesse mil empresários milionários bancando tudo, aí a gente também defenderia tudo. Só que, evidentemente, hoje no sistema político atual, infelizmente, nós temos que ter, eu não sei qual é o tempo do vídeo, mas eu poderia explicar, sintetizar brevemente aqui o que acontece. Se você for, por exemplo, se eu for me reeleger, tentar uma reeleição contra um deputado decano, que já tem 3, 4 mandatos e tem a máquina pública nas mãos, eu tenho uma disparidade de armas muito grande, porque ele já fez um reduto eleitoral muito, muito vasto. E eu não tenho esse reduto eleitoral. As pessoas têm que conhecer o meu nome. O que eu faço? Eu emprego mais secretários para que eu possa capilarizar pelo Estado, para que eles possam chegar com o meu trabalho até os municípios e eles entenderem que a gente está buscando alguma coisa nova. E então, nós viemos então paulatinamente reduzindo esses gastos. É isso que tem que ser feito. Entendi, perfeito. Olavo de Carvalho. No começo do ano, professor Olavo de Carvalho, houve ali uma intriga entre parte de alguns deputados do PSL, que foram à China. Todos que foram à China. Ele
acabou chamando os senhores de caipirão, né? Caipiras. Foi engraçado. Foi engraçado e o senhor rebateu. Puto pra caramba. Mandei ele pra puta que o pariu. Mandou ele para esse lugar. Significa que eu fui um bom aluno, que eu sou um bom aluno, porque ele manda todo mundo pro caralho, pra puta que pariu. Aprendi direitinho. Então, como que é a relação hoje do Daniel Silveira, ou melhor, não do deputado, do Daniel, como a sua família te conhece, como eu te conheço, Daniel. Qual é a relação hoje? É de intriga, de confusão? Com o Olavo? É. Não, continuo aluno dele, continuo seguidor ferrenho. Faz o COF? Faço COF desde 2013. Eu gosto dos posicionamentos do professor, ele tem uma visão muito crítica das coisas. Né? Inclusive a minha viagem à China foi motivada pelo Olavo, que ele tanto fala da China, tanto fala do comunismo, de todo o trabalho escravo lá, que quando surgiu a oportunidade de conhecer o continente, eu falei, por que não? Então, na verdade, o que me deixou com mais raiva naquele momento, só naquele momento, se é pauta superada, foi que ele parece que não conseguiu entender. Entrei em contato até com a Ellen. A esposa dele? Por quê? Para que a gente pudesse explicar para ele o que tinha acontecido. E o motivador foi o Olavo de Carvalho, né? Falando sobre espionagem chinesa. Até aprendi, eu espionei lá a reunião lá. Utilizou, né? Utilizei ali, fui em loco, aprendi, treinei e fui lá e gravei. Mas isso é brincadeira. O que acontece é que eu queria saber de perto como era. Realmente a China é um país gigantesco, cara, em todas as proporções, tá? Estou falando de um universo aí, nós falamos de um universo de 1,4 bi de pessoas. O governo realmente, o regime comunista, que é lá o PCC, do Partido Comunista Chinês, que está no poder, mas o regime comunista na China, ele realmente está se enfraquecendo. Você pega, por exemplo, a briga geopolítica de Taiwan com a China continental, são totalmente antagônicos. A sociedade sempre vai vencer, cara. A esquerda, ela não é perigosa. A esquerda não passa de uma massa barulhenta. O perigo da esquerda é quando líderes idealistas alcançam o poder. Veja Trotsky, Stalin, Lenin, Mao Tse-tung da China, colocando todo esse imperialismo de uma forma ditatorial, suprime a sociedade. Ou seja, o negócio deles é dividir para enfraquecer para conquistar. O nosso objetivo hoje é fortalecer para conquistar, o que é diferente. Então, quando você tem um líder desse, narcoditador, um líder ultraditador, como foi Mao Tse-tung, a sociedade pobre é suprimida, pouco intelectualizada. Hoje, a sociedade chinesa está vencendo o comunismo quase que por simbiose. Eles estão absorvendo o comunismo totalmente, estão acabando com ele. A sociedade lá é meca capitalista. Você vê de todos os produtos que você imaginar chineses comprando constantemente. Há uma aparente liberdade de mercado, contudo, há uma intervenção estatal que também existe no Brasil. A diferença aqui do Brasil... Política do filho, acabou da política do filho único, entrou agora a política de 2 filhos. Isso. Mas ainda há uma política de controle de natalidade e tantos outros mecanismos cerceadores. O que é, na verdade, a gente não pode nem criticar, né? Aí sendo totalmente coerente no que nós falamos. Lá na China não pode ter mais de um filho, é um absurdo, comunismo, blá blá blá. Aqui o Brasil está defendendo o aborto. Porra, então qual é a coerência nisso? Tem aborto aqui no Brasil, defendemos o aborto, mas na China você não pode ter filho, isso é um absurdo. Mas não é o Estado que defende o aborto, né? Mas a sociedade está defendendo. A sociedade está defendendo e tem o Estado defendendo também. O Estado tenta hoje membros do Estado. Membros do Estado, hoje é o Estado botando aí lato senso, e o outro também tentando botar maconha medicinal, tentando implantar nas pessoas, pegando esse gancho, maconha medicinal, para que a sociedade possa começar a utilizar a maconha, a cannabis sativa, como se fosse medicinal. Mas existem estudos científicos que mostram, né, para a epilepsia e tantos outros problemas sintetizada, não na forma fumígena. Não, eu estou na medicinal mesmo. Na medicinal. Canabidiol é interessante, né? Existem estudos, eu não sou mais aprimorado para falar do assunto. Essa pauta eu me aprofundei bastante. O canabidiol é benéfico. Na forma fumígena, ele é anulado pelas outras 500 substâncias. Então, porque você não vê ninguém utilizando remédio fumando, né? Não tem como. E anula mesmo. As propriedades são anuladas. Porque queima. Queima, acaba. Ela perde a propriedade. Entendi. Olha só. O Olavo, ele é terraplanista ou não é? Não, eu acredito que não. Mas, assim, ele defendeu 2 pontos de vista. Você tem lá... Hoje todo livro de ciência, desde que você era criança, todo mundo que está nessa sala e que está assistindo... Você abre o livro de ciência e você vê de cara uma figura da Terra esférica. Então essa é a verdade que nós acreditamos, é a Terra esférica.
O Olavo defendeu ali em um momento que também tem boas teorias que a Terra possa ter uma hipotética forma plana. Então, quando ele defendeu isso, ele foi massacrado. Ele não afirmou que ele é terraplanista, embora hoje haja uma divisão mundial entre terraplanistas e a Terra esférica, né? Que são... A número proporcional? Não, é bem desproporcional. Só que tem um grupo forte, com vários físicos, várias pessoas de PhDs, na verdade, que defendem, e aqui outros também defendem. Quer dizer, a verdade, o tempo sempre vai dizer, só que o Olavo, eu não acredito que ele seja terraplanista, ele simplesmente quis abrir o senso crítico das pessoas. Dados, por exemplo, você não pode acreditar em tudo que é dito de forma, não é isso, essa é a verdade. Mas não seria negar o óbvio, negar a ciência, estudos empíricos durante séculos ali, que já resolvidos? Depende. Quando se falou em terra esférica a primeira vez, que antigamente era plana, né? Os navios caíam, sumiam na borda e tudo mais. Até o medo dos grandes navegadores. Exatamente. Se você pegar o capitão James Cook, que resolveu sair em busca, saía do centro de onde ele estava, ia em direção e batia no paredão, voltava, batia. Ele tem esse relato, são documentos aí oficiais de James Cook. Então, quando a igreja descobriu que poderia falar de terra plana, então você falava em terra esférica, você era louco, tinha que ser sacrificado, falando da Inquisição da Igreja Católica, e quando você remonta outros fatos, de repente a igreja começou a defender a Terra esférica. São vários fatores, né? E são momentos da existência humana em que você começa a se questionar. Quando levantou essa hipótese da Terra esférica, então bateu como ciência e começaram fotos de satélite, corrida espacial e tudo mais. Então passou-se então a ser a verdade científica do mundo. Mas não custa levantar qualquer tipo de hipótese, foi o que o Olavo fez. Então, salientando mais o nome do Olavo de Carvalho na entrevista, qual é hoje a função real do Olavo de Carvalho com o presidente da República e com os deputados do PSL? Bom, alguns deputados do PSL são olavistas, né? Que acompanham ali o professor em seus estudos e as manifestações dele. Todos os argumentos. Claro que não só o Olavo é a nossa fonte de intelectual. Uma das fontes intelectuais. Eu defendo aí também o Enéas, que para mim é minha inspiração política, sempre foi, e uma sumidade intelectual. E o Olavo tem vários seguidores. Agora, no quesito presidente, eu acho que não é o guru do presidente. Claro que ele interferiu alguma vez ou outra ali junto ao Eduardo, que é olavista, o Carlos também é olavista, até mesmo o próprio Flávio. Só que o Flávio já é... Assim, eu acho que ele é o melhor articulador político da família hoje, Flávio Bolsonaro, como político, eu estou falando, não como idealista. E eu não acho que ele seja um guru, não. Acho que talvez um conselheiro extraoficial em alguns aspectos, bem raros assim. Então, até para não ser... pode concluir. Não, pode falar. Até para não ser injusto com a direita, porque a direita é múltipla. Ela não existe... Aqui a direita, ela una, não é uníssona. Não. Nem o PSL, ele é unificado hoje. Mas o problema da direita... Quer concluir? Então, é sobre o Olavo, né? E a direita que não considera o Olavo uma fonte de conhecimento? Sim. Qual é a sua visão do Daniel Silveira para essa direita que desconsidera esse conhecimento histórico, filosófico do professor Olavo? Bom, todos têm direito de seguir uma linha de raciocínio. E, na verdade, isso é bom. A direita ela só precisa de uma coisa, coordenação e aglutinação. Agora, minha referência intelectual não é o Olavo, é o Nando Moura, que agora está sendo estigmatizado. Não é o Nando Moura, é o Luiz Felipe. Pô, vamos seguir ele aqui. Não, é o Enéas. Não tenho nenhuma referência intelectual, minha referência sou eu. Eu pesquiso, estudo e sou estudioso desse assunto, sou eu a minha referência. Pode ser, desde que você tenha um discurso uníssono, não para ter referência intelectual, mas ter um norte político no país. Hoje nada pode ser falado sem política, cara. Se você falar... não gosto de política, você então está gostando do buraco na sua rua, do seu parente passando mal e não sendo atendido, da viatura quebrada sem policiais ou sem novas convocações. Então você tem que gostar de política. Não tem como não ter a política na sua vida hoje. Então, eu acho assim, você não precisa ter uma pré-determinação, até porque isso atrapalhou o mundo. Você vê hoje a maior parte da sociedade brasileira, a Globo passou, é verdade. E eles são pulverizados por isso. A verdade é aquilo que passou na TV. Você não pode ter uma única referência. Tem que ter várias e, principalmente, tem que ser senso crítico, tem que ser aguçado, na verdade. O Olavo, certa vez no Twitter, chamou o Kim Kataguiri, que é um amigo pessoal meu, fez ali uma piada
ao meu ponto de ver, de mau gosto, chamando de Kim Catapiroquinha, coisa do tipo. Viu? Ele é assim, o velho é difícil. O senhor concorda com essa Não, terminologia? Não, claro que não. Eu acho que o Kim também é um garoto que tem lá o seu... É um bom parlamentar e tem lá o seu pensamento, né? Então, acaba gerando esse antagonismo. Geralmente, líderes, eles acabam antagonizando, né? Eles não aceitam a crítica de outro líder. Então, é o Olavo, que é um líder intelectual de muitos, e o Kim, que lidera aí o movimento MBL, tem mais protagonismo até do que todos, na verdade, ao meu ver, até mais do que o próprio Arthur. Então ele acabou polarizando, né? Eles não querem... A crítica é... Tem pessoas que preferem ser arruinados por um elogio do que salvas por uma crítica, né? Eu acho que a crítica é sempre bem-vinda, mas quando é crítica, não quando alguém quer te fazer de idiota. Aproveitando esse ensejo, eu também discordo da direita. Eu não vou falar da esquerda porque a esquerda não é o meu habitat. A direita é meu habitat, eu sou da direita, eu sou liberal, conservador, eu tenho um lado, eu não sou imparcial, eu sou parcial, eu sou da direita. E eu não gosto quando a direita chega e faz estigmatizações, por exemplo, físicas. Chamar a Joyce de Peppa Pig, não é? Isso é uma besteira. Eu acho que o argumento ad hominem só é utilizado quando falta argumentos críveis ali, argumentos que realmente faltam. Você concorda com essa denominação? Até mesmo Eduardo chamando. Não, o Eduardo, que eu acho um excelente parlamentar, um excelente orador, tem um conhecimento sobre o ITS, a escola austríaca, enfim, ele é policial federal, foi aprovado na OAB, é uma pessoa de... Claro, tem seu portfólio intelectual. Culta, isso é fato público e notório. Claro. E ele chamou a Joyce ali, talvez ali por um período ali bastante crítico, que é o período atual, de Peppa Pig, falou que ela come muito, utilizando argumentos ad hominem. Subjetivando. Justamente. Você acha isso certo? Não, isso nunca vai ser certo, né, na verdade. Quando você ataca uma pessoa personificando de alguma maneira subjetiva, transformando em algum objeto, alguma coisa engraçada, isso para mim não tem graça nenhuma, né, na verdade. É assim, mais uma vez, a esquerda não é nosso habitat, mas a esquerda se respeita. Tá? Se o Marcelo Freixo, que é da esquerda, ou qualquer outro parlamentar da esquerda, Sâmia, errarem, o eleitor não vai fazer isso. Não vai atacar a Sâmia porque ela tem... Você vê ali que ela tem um pouco, está acima do peso, mas ninguém vai falar que ela é Peppa Pig, ou que é isso, Torresmin, ninguém vai usar esse tipo... Não vão atacar ela dessa maneira. Então, eu acho que é desnecessário, não tem por que fazer isso. Eu acho que o respeito tem que existir. Tá? Você, quando é parlamentar, principalmente pessoa pública, nós temos que respeitar e não atacar nominalmente a pessoa. É uma hipocrisia por si só, né? Porque claro, você vê a maioria das pessoas que assim denominam a Joyce de Peppa, não são pessoas, por acaso, Daniel, você é forte, mas eu vejo muitos... Não, mas aí por acaso eu sou forte, mas aí imediatamente... Careca, forte, burro, sem argumentos e tudo mais. Mas você também é estigmatizado por causa dos seus músculos. Aí geralmente é forte, isso, policial é burro. Limitado. Assim como eu também, exatamente. Eu não sou forte, mas sou policial. É PM, é burro. PM é burro. Aí eu tenho sempre a boa vontade de chamar, vem para um debate com a gente vê quem é burro, quem é limitado, a gente conversa sobre qualquer assunto. Aí sim, isso é importante. Vamos aos fatos, claro, coisas críveis e não sobre utilizar adjetivos exacerbados, seu animal, você é forte, burro, careca, burro. Isso é coisa da esquerda, né? De chamar as pessoas fascista, machista, taxista. Tá tentando achar uma maneira de apequenar a pessoa. Claro, burro é quem aceita, eu jamais aceitei. Você é burro, limitado, eu falo, tudo bem, então vamos lá debater. Vamos lá. Vamos aos fatos. Me dá uma surra intelectual aí. Perfeito. É isso. Críticas ao governo Bolsonaro. Daniel, você é conservador, assim você se proclama conservador, e um dos pilares do conservadorismo é ser cético, é você não acreditar fielmente em um governo, é você fazer críticas pontuais e necessárias, porque você com certeza acha que a crítica é necessária para aperfeiçoamento do governo, da pessoa. Você não acha que a bajulação seja o modo operante mais apropriado para lidar com os governantes. Não, concorda com essas premissas? Perfeito. Então eu gostaria aqui
do Daniel Silveira, como deputado federal agora, é salientar os erros dos atos aqui administrativos do Bolsonaro, as falas dele, como que isso soa no Congresso Nacional, algumas caneladas que ele mesmo confessa que já deu. Quais são as caneladas, os erros do Bolsonaro e como isso reverbera no Congresso Nacional e também na sociedade brasileira? Perfeito. Bom, primeiro para deixar claro que quem governa o Brasil é o parlamento, não é o presidente. E o presidente sabe disso, que o poder do parlamento é muito grande. E ele não... A minha crítica construtiva, todo respeito, máximo respeito, 28 anos de vida política, não tem como eu, com a minha inexperiência, querer bater de frente. Mas eu, no lugar do Jair, do presidente, eu não confundiria o diálogo com o Congresso com corrupção. Esse é o primeiro ponto. E nem me cercaria de pessoas que vêm bajulando o tempo todo, porque essas pessoas mais atrapalham do que ajudam. Ou seja, o Jair ele se cercou de muitos idiotas. E eu não falo do corpo técnico, dos generais, que são pessoas realmente ali muito bem alinhadas com o pensamento, são pessoas inteligentíssimas, a maioria deles fala 5, 6 idiomas, né? São pessoas realmente com um portfólio gigantesco. Agora, vários parlamentares e vários da assessoria começaram a cercar ele de uma maneira a atrapalhar o governo. Eu acho que a Joyce, ela, com a sua articulação, ela sim teve seu peso aí que contribuiu, mas eu também tive, todos tivemos, né? Não foi somente ela, e isso aí acaba atrapalhando o eu, né, o alter ego, né? Eu tenho um alter ego que tem que ser alimentado, e eu que faço, eu que aconteço, e o Jair ele tem esse talento, às vezes, de aglutinar ao lado dele um monte de pessoas vazias. Essa é a minha crítica maior. Então acho que ele deveria fazer uma triagem melhor, não se deixar seduzir por muitas pessoas que vêm aqui, estou contigo, que surgiram do nada, né? Estou com você agora, você é meu líder e o caramba. Quando as pessoas estão com ele há muitos anos, há muito tempo, estão mais um pouquinho de lado. Então essa é a minha única crítica a ele. Entendi. Então, a falta de sensibilidade do Jair Bolsonaro em confundir diálogo com corrupção... Talvez. E também se cercar de pessoas claro, que não abrilhantam o mandato. E outro detalhe, eu entendo o Jair por confundir isso, porque ele, durante muito tempo, ele viu o sistemão, ele sempre foi baixo clero, né? Ali ele realmente vivia mais isolado no Congresso, sempre rodava mais sozinho. E isso aí várias pessoas já me relataram, porque ele batia de frente. As pessoas falavam que ele era medíocre porque ele só sabia falar que só tinha corrupto. Mas realmente naquela época tinha muito corrupto, cara. Então, e ele não tinha o tempo de televisão, ninguém dava credibilidade a ele. Na verdade ele sofreu a palavra que hoje está tão em alto, bullying, né? Que ele tanto sofreu, que pra mim nessa porcaria não existe. Mas ele realmente sofreu muito bullying. E nunca se vitimizou, né? Nunca se vitimizou, pô. Então ele ia lá, batia de frente. Então essa é a nossa crítica aí. Entendi. Jair Bolsonaro como presidente, sim. Qual é a sua avaliação? Nota? Daria nota 9 para ele. Porque ele vem tentando fazer, só que o Congresso vem tolindo o que ele vem fazendo. Então, se ele fosse um pouquinho mais articulado, pouca coisa, acho que deslanchava de vez. As falas soltas do Jair, do Jairzão, do tiozão, isso atrapalha? Atrapalha um pouco. Porque as pessoas realmente não sabem filtrar. O Jair é um cara raiz, né? Tiozão. Tiozão da antiga, é aquele cara que chega fala aqui, tudo, bate na mesa. Isso, manda pro cacete, caramba. Né, usa pouco. E deve ser bem divertido. Pô, pra caramba. E ele não usa eufemismo, né? Ele vai lá e bate de frente mesmo, fala o que tem que falar. Porra, não mexe o saco, pô, não sei o quê. E muitas pessoas ainda estão acostumadas com o politicamente correto. Já te deu um fora ele? Não, nunca não, mas já vi ele dar um fora no Flávio na minha frente, quase tampar na porrada com ele. Eu fiquei até assustado. Quer dizer, o cara é tiozão mesmo, então... As pessoas não estão acostumadas com isso. Estava acostumado com um presidente que bota a mão no seu ombro, enfia outro dedo no teu rabo e tá tudo bem. Demais, tá tudo bem. Fica rindo por... Tem uma coisa chamada dialética hegeliana. Que eles fazem tudo, né? Que eles tentam amortecer tudo, te trata como uma criança de 12 anos, aí você não consegue reagir porque o cara tá te dando um sorriso, um afago, são treinados de forma neurolinguística. Porra, não sei o que não, que isso, estamos juntos, meu amigo, que isso. Pô, tu já quebra o cara, então eles têm esse treinamento, o Jair não é isso. Ele não fala isso, ele fala mesmo na porrada. E quer queira, quer não, ele vai ser esse cara aí. A falta de liturgia do Jair Bolsonaro na presidência da República é a maior atrapalhada dele hoje, na sua interpretação? Não. Não é? Isso aí, na verdade, só dá material midiático, né? A mídia tenta bater nisso para tentar limitar o Jair. Falar que ele não está preparado para o cargo e tudo mais, quando, na verdade... Você não precisa ser preparado para ser presidente de fato, né? Não existe uma formação acadêmica para você ser chefe do executivo. Muitos falam, não, tem que ser um gestor. Você é gestor? Sou. Você é político? Não. Tu não tem articulação, cara.
Não adianta, você pode ser PhD na Lua em gestão pública, mas você vai chegar, você vai conseguir articular? Tem o respeito dos parlamentares? Então, você pode, por isso que qualquer um pode ser eleito aqui no Brasil. Qualquer um é alistável, elegível, justamente por isso. Porque você precisa aprender o jogo político e fazer uma boa gestão. O corpo técnico tem que ser bom. Exato. Eduardo Bolsonaro na embaixada, aqui a gente já falou desse tema, mas eu gostaria da sua opinião. O senhor, como deputado federal, sabe a importância do Eduardo para o PSL, para o Brasil, para as pautas conservadoras, e ele sair do cargo de deputado federal, que é um cargo importante. O senhor mesmo já salientou que quem faz as diretrizes verdadeiras da nação brasileira são os deputados. Ele deixando esse cargo para outra pessoa, assumindo a embaixada dos Estados Unidos, não seria, sobretudo, um desrespeito para os milhões de votos que ele teve? 2 milhões de votos. 1.700.000, então, se não me engano. É muito voto. Muito voto. Muito voto. Muito voto. Não seria um desrespeito com os seus eleitores? Ele não estaria deixando ali as pautas necessárias que o pai dele deseja implementar na sociedade, um pouco vaga? Qual é a sua crítica? É positiva, é construtiva, é negativa? Bom, assim, eu acho que nós perderíamos muito se o Eduardo fosse para a embaixada, né? Como parlamentar. Ele é um parlamentar bem proeminente, ele tem um destaque muito bom, carrega a marca d'água presidencial e é um parlamentar bem atuante, na verdade. Competente, como você sabe, e teve 1.700.000 votos. Quer dizer, quem votou nele, votou em um deputado, né? Que é aquele deputado representando. Então, acho que talvez a minha visão pessoal, ele indo para a embaixada, eu acho que nós perderíamos muito no Congresso. Acho que seria uma perda bem considerável. Entendi. Então, Daniel, agora é seu momento. Caso tenha faltado alguma pergunta que o senhor acha, interprete como necessária e eu não tive a percepção, caso queira deixar algum recado para o nosso público... Deixa o recado. Bom, primeiro te agradecer pelo teu trabalho, que realmente tem um destaque muito grande na mídia, eu sempre deixo isso claro, tu vem fazendo um trabalho muito bom, o do Pintinho ali do aborto foi excelente. Pintocídio. Pintocídio, Frederico, o pequenininho lá, foi excelente, mas também a juventude, do jeito que estava moldada, é complicado você conseguir ensinar quando você tem um militante de esquerda com o poder de cátedra dentro de sala de aula, convencendo crianças que aquilo ali é o certo. O nosso papel é reverter isso. E ao teu público eu queria deixar uma coisa muito clara: se politize cada vez mais, não acredite uma única verdade, seja crítico de si mesmo, né? Você sai, duvidou, pesquisa. Isso aí, na verdade, eu defendo quem detém o conhecimento, não é escravo de ninguém. Então, cada vez mais que você consegue buscar caminhos e respostas, você não vai ser mais escravo de um sistema, de uma alta casta na política. E fala-se política sempre, porque é a política que domina o mundo empresarial e vice-versa. Então, e a sociedade está sempre aqui, né, como uma massa de manobra. Não seja massa de manobra. Procure sempre referências intelectuais críveis e seja você a sua referência intelectual. Entendi. Parte do seu eleitorado, com certeza, para finalizar, eles são vinculados à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Sim. Isso é um fato. O que esses policiais podem esperar da atuação do deputado federal Daniel Silveira? Podem esperar tudo o que eu puder trazer para a pauta de segurança. Na verdade, dentro da segurança, pauta de segurança, eu sou mais atuante. Contudo, o processo legislativo é muito lento, muito moroso. Apresentei várias pautas já pela segurança, mas impactam um pouco, minimamente, no orçamento. E fala-se em orçamento, o Congresso quer travar na Comissão de Finanças e Tributações. Então, você tem que lutar cada vez mais para conseguir levar a segurança. Aí, acabei fazendo as frentes parlamentares pelas polícias, né? Para a gente poder cobrar junto ao governo do Estado, junto com o Sargento Gurgel e a Major Fabiana, que o Antônio Furtado, Felício Laterça, os policiais do Rio, para que a gente pudesse cobrar pela segurança e trazer. Então a polícia pode esperar meu empenho, né? Embora eu não fique floreando muito nas redes sociais, olha, eu fiz isso, protocolizei isso, sabe por quê? Se eu fizer isso toda hora, eu vou lá e ofereço uma expectativa. Aí chega lá na frente, trava o meu projeto, eles vão ficar frustrados comigo e vão falar, pô, prometeu e não cumpriu. Quando não é isso. Eu prefiro, depois de tudo concretizado, mostrar o trabalho. Ainda mais que a atuação do deputado federal constitucionalmente é em pautas amplas, né? Em lato senso, ele é o círculo completo da polícia militar. Que eu defendo completamente. Você defende, a extensão ali da legítima defesa. Sim, agora, sim. Carga horária, é executivo. Tudo executivo. Do Estado. Executivo. Melhorar não dá para legislar. Talvez o deputado estadual consegue legislar alguma coisa. Fazer uma indicação, uma sugestão legislativa. Fardamento e armamento. Já vem ajudando já com as emendas, né, direcionando emenda parlamentar. Isso aí está dentro da nossa limitação.
mas a nossa cobrança dentro da minha esfera está sendo feita ao máximo, está tudo com upzinho, upgrade. Perfeito. Daniel, te agradeço, Pô, peço desculpa a qualquer ponderação que eu fiz aqui sempre que muito coerente. Possa ter parecido arrogante. Nada, de jeito nenhum. E vamos pra cima que eu tenho certeza. Nada, eu gosto do teu trabalho, sou teu fã, pô. A esperança para o Brasil. Sempre vai haver. Tamo junto, pessoal. Tamo junto.